E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, torcedor de outros clubes que curte o canal, me perdoe a cara de cansado, é que hoje, além de Fagner, eu moro no 7º andar, e no 8º andar hoje começou uma obra que vai durar um mês, você sabe que eu durmo à tarde, então hoje fui agraciado com a Sinfonia das Marretas, desde a hora que eu cheguei do trabalho, não consegui dormir, Fagner enlouquecido, e eu vou ter que trabalhar ainda, então vocês me desculpem, eu tô acordado desde anteontem, não me lembro mais a última vez que eu fui dormir. Então me perdoem, mas mesmo assim estamos aqui juntos, fortes, mais forte que o time do São Paulo todo, com aquele departamento físico, aquele preparo físico, mais uma vez deixando a desejar, porque a lesão do Arboleda foi confirmada, estiramento na coxa, deve ficar aí de 2 a 4 semanas fora, não tem uma previsão exata, e mais um jogador do São Paulo com problema muscular. Muita gente comentou, aliás, muito obrigado pelo número de visualizações e comentários no vídeo, ainda estão chegando comentários, porque o YouTube está segurando os comentários, a gente está vendo, eu e o rapaz que me ajuda, a gente está avaliando, aprovando, ele está eliminando lá os fiscais de torcedor, os babacas que xingam, aprovando, mas tem muito comentário chegando, mas eu já percebi o seguinte, que vocês, muitos concordaram comigo, e falaram que reclamaram do preparo físico do São Paulo, que o time morre no segundo tempo, e muita gente lembrou também que esse problema não vem de hoje, é um problema que o Carlinhos Neves não conseguiu resolver, não foi ele que criou, mas ele não conseguiu resolver, o que eu também concordo, porque faz uma conta por baixo aí, quantos jogadores do São Paulo se lesionaram, e teve um amigo meu que lembrou e falou assim, no Corinthians, acho que ele é corintiano, ele falou, no Corinthians também tem jogador lesionado, só que é o seguinte, gente, tem clube como o Corinthians que disputa 3 campeonatos, o Corinthians disputou o Paulista, estava disputando a Copa do Brasil, disputando o Sul-Americana. O São Paulo só disputa um campeonato. O São Paulo disputa um campeonato, sabe desde quando? Desde 16 de agosto de 2018, quando a gente foi eliminado para o Colón. De lá para cá, o São Paulo teve os 2 jogos contra o Tajeres e só disputou um campeonato. Não disputou mais só um campeonato. Então, eu não acho normal, eu não sou médico, não sou fisiologista, não sou atleta, não sou nada disso. Eu sou torcedor e acompanho o meu time e vejo um número sem fim de jogadores lesionados com lesão muscular. E eu gostaria muito que esses preparadores físicos do São Paulo, os responsáveis pela preparação física do São Paulo, o Carlinhos Neves, o Sanches, lá o médico, viessem a público explicar os motivos de tanta contusão. Porque, sei lá, podia chegar e falar assim, a gente fez uma besteira de brincar com o Pateta lá em janeiro na Florida Cup e não teve tempo de se preparar. O São Paulo não teve pré-temporada. Então agora está arrebentando os jogadores, como aconteceu no ano passado também. Só queria uma explicação, mesmo que vocês viessem a público para falar, é normal acontecer isso com o jogador de São Paulo, é normal ter 300 jogadores lesionados com problema muscular. É só isso, só queria uma explicação, porque no São Paulo eu sinto que falta essa transparência, falta transparência de negociação, falta transparência, esses dirigentes darem a cara a tapa. O Lugano falaram que ele estava vendo a Champions lá, não dá satisfação nenhuma. O Carneiro, ninguém fala nada do Carneiro. Aliás, daqui a pouco tem novidade do Carneiro. Então eu queria que o São Paulo fosse mais transparente, que as pessoas viessem a público e dessem satisfações para nós torcedores. Principalmente agora esse departamento físico do São Paulo aí, com tanto jogador lesionado. É só isso, eu só não estou acusando ninguém, estou fazendo um questionamento por que tanto jogador do São Paulo que disputa uma competição só, desde o dia 16 de agosto, tem problema muscular. Só estou fazendo uma pergunta e gostaria muito que os responsáveis viessem a público para falar. Só isso. Não estou condenando ninguém, não estou criticando sim, porque a gente está vendo. A gente não é médico, mas está vendo. Mais um jogador importante lesionado que deve voltar só depois da Copa América. Então só isso que eu queria entender, mais nada. Daí a sua opinião, eu queria muito saber a sua opinião também. O São Paulo joga uma competição só e tá aí com tanto jogador lesionado. O Fábio Luciano, eu tava vendo uma entrevista dele, o ex-zagueiro, tava vendo uma entrevista dele na ESPN, ele falou o seguinte, cansaço, poupar jogador. Ele falou, na minha época, amigo, não tinha essa. Jogador profissional tem que estar preparado para jogar quarta e domingo. O cara que está preparado para jogar só de domingo é jogador de final de semana, não é atleta profissional. Concordo 100% com ele. Um ex-jogador de futebol que teve lá dentro, que acompanhou todos, que teve uma carreira de sucesso, ele falou isso. Jogador profissional tem que estar acostumado a jogar, tem que estar preparado para jogar quarta e domingo. Se o cara não está preparado só para jogar de final de semana, é jogador de final de semana. Concordo com você, Fábio Luciano, gênero, número e grau. Bom, falando em competição, em outras competições, vocês viram o sorteio da Copa do Brasil?
São Paulo pega o Bahia, não tem data definida ainda. Primeiro jogo no Morumbi, segundo jogo fora de casa. Eu achei um adversário complicadíssimo, principalmente porque a segunda partida é fora de casa. O Bahia está sendo treinado pelo Roger, vocês viram, o Corinthians tomou um sacode lá. O Bahia perdeu do Botafogo ontem, mas fez um jogo duro, que tomou 2 gols no primeiro tempo, ali um seguido do outro. Mas eu acho que vai ser muito difícil ganhar do Bahia lá dentro. Não só o São Paulo na Copa do Brasil, mas também como outros times do Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai ser muito difícil tirar ponto do Bahia no Campeonato Brasileiro na Fonte Nova. Então, é o seguinte, temos que fazer o resultado dentro de casa, no primeiro jogo. Isso é fundamental para a gente chegar em Salvador tranquilo para enfrentar o time do Roger, que está montando bem o time. Então muita gente achou que o São Paulo se deu bem no sorteio. Eu não vejo nada disso não. Agora é fase decisiva, oitavas de final de Copa do Brasil, não tem jogo fácil. Teoricamente só o Palmeiras pegou o jogo mais fácil, que pegou um time de terceira divisão. O resto é só pedreira, tem grandes clássicos aí, o Flamengo com o Corinthians, tem jogos importantes. Eu não acho fácil, queria saber muito também a opinião de vocês sobre essa decisão na Copa do Brasil. Vamos falar do time? O time é o seguinte, ó. Alguns desfalques, Igor Vinícius, aliás, muita gente concordou comigo e muita gente discordou. É claro, você pode discordar de mim o quanto você quiser sobre o Igor Vinícius, que eu achei que ele jogou bem, menino bom, falei aqui. Aqui tem gente que não presta atenção no vídeo e comenta sem prestar atenção, ou comenta sem assistir o vídeo até o final. Falei que o menino foi bem no apoio, ele tem vontade e tal, mas pra mim, defensivamente, ele é muito fraco e precisa melhorar muito. Muita gente concordou comigo e muita gente discordou, achando que ele foi um dos melhores em campo. Eu mantenho a minha opinião, respeitando a sua, assim como eu queria que você respeitasse a minha. Para mim, ele deixa muito a desejar na marcação. E sobre o Reinaldo, todo mundo, é quase uma unanimidade, o Reinaldo, todo mundo concordando que o Reinaldo precisa tomar um chá de banco, sim. E eu até pensei o seguinte, até queria ver com vocês, e o Lisieiro, hein? Por que não joga ali na esquerda? Aliás, o Lisieiro, que se recuperou, voltou a treinar com bola, que também está desde o segundo jogo com o Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista, está para se recuperar, e só hoje voltou a treinar com bola. Pode ser que, recentemente voltou a treinar com bola, pode ser que esteja à disposição. E se colocasse o Lisieiro na esquerda, hein? E aí quando o Luan se recuperar, que é outro que está com problema muscular, para mim seria Luan e Tietê no meio de campo, o Lisieiro na esquerda e o Hudson na direita. Por que não? Por que não fazer esse teste aí? Muita gente comentou comigo, também queria saber muito a sua opinião, se você acha que com o Lisieiro ali fica fraco defensivamente. Eu gostaria de ver, para mim, jogador de qualidade tem que estar sempre em campo. Por que não Pablo e Pato, quando o Pablo se recuperar, Hernanes? Para mim, os melhores jogadores têm que estar em campo jogando. Queria saber muita opinião. Sobre o time que deve enfrentar o Flamengo, deve ser o mesmo, o Volpi deve ser o mesmo, o Hudson deve voltar para a lateral, porque o Igor Vinícius está suspenso. Na zaga, o Anderson Martins deve voltar no lugar do Arboleda, que, como eu disse para vocês, volta só provavelmente depois da Copa América. Aí, junto com o Bruno Alves, aí o Reinaldo deve ser mantido na esquerda. No meio de campo ali, a gente deve ter o Lisieiro e o Tietê, pode ser essa surpresa aí. E aí na frente, o Cuca vai manter o mesmo time que jogou com o Goiás, deve manter, que é ali o Antony, o Everton, o Pato jogando um pouco mais recuado, e o Toró. Eu queria saber muita opinião de vocês também, se você acha que esse time aí é o ideal. O Pato, nossa, que desafinado. O Pato não deve jogar mesmo como centroavante, o Cuca já deu indícios disso, o próprio Pato falou, deve jogar mais recuado. Muita gente gostou. Algumas pessoas criticaram porque ele saiu, que o Cuca tirou, ele criticaram o Cuca por ter tirado, ele estava cansado. Ele saiu porque estava cansado. Mais um cansado. Problema físico, a gente sempre debate isso. E com esse gol que o Pato fez contra o Goiás, ele entrou para os 10 maiores artilheiros do São Paulo no século. O Pato tem 39 gols com a camisa do São Paulo em 103 partidas. Então, olha que legal. E aí o Toró, muita gente elogiou, que também saiu cansado, saiu com cãibra. Então eu queria saber muito de você qual seria a sua escalação ideal para pegar o Flamengo. Flamengo, aliás, que não vem com o time completo, porque o Flamengo joga na quarta-feira fora de casa contra o Peñarol, uma partida que ele precisa pelo menos do empate para se garantir na próxima fase da Libertadores. Inclusive, vai poupar vários titulares, inclusive o Rodrigo Caio não deve jogar. E muita gente queria ver o Rodrigo Caio contra o São Paulo. O Flamengo deve vir com o time reserva. O Abel ia confirmar isso, dá para confirmar que o Flamengo deve poupar vários jogadores. Também acho que é mais lógico, né? Se poupar, tem um duelo importantíssimo na quarta-feira. O Abel teria dito que não queria correr o risco de perder jogador do jogo contra o São Paulo, uma partida tão importante da Libertadores. Então, devemos ter um São Paulo completo contra um Flamengo
um time misto. 14 mil ingressos vendidos, estarei lá domingo, vídeo depois do jogo. Então eu esperava um pouco mais, mas também aumentou o preço de novo, né? Eu falei para vocês, né? De 40 para 50, foi de 50 para 70. É aquela precificação, diretoria do São Paulo sempre muito atenciosa com o torcedor são paulino, só que não, né? Muita gente me perguntou também dos telões. Os telões vão ser instalados para a Copa América e ficariam ali no meio do campo, em cima das arquibancadas. São telões enormes, de mais de 20 toneladas, os maiores da América Latina. Muita gente está curiosa para ver. Eu também devem ser instalados para a Copa América. O São Paulo calcula que em um mês o trabalho vai estar realizado. Sobre o Carneiro surgiu a informação aí, não teve contraprova, tá, gente? Toda a imprensa divulgou que teve contraprova, não teve. A autoridade lá Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem não fez a contraprova. O que aconteceu? O Carneiro foi suspenso depois do jogo com o Palmeiras, em março, e uma substância foi encontrada na urina dele, uma substância que tem na cocaína. Então ele foi suspenso preventivamente. Pediu a contraprova, essa autoridade de controle de dopagem não fez ainda a contraprova, deve fazer, e o Carneiro deve ser julgado, e se tudo, pelo que as coisas estão caminhando, deve pegar uma punição grande, se for mesmo o caso de cocaína. Lembra do Guerreiro, que aconteceu com o Guerreiro? Então, eu acho que não dá mais para contar com o Carneiro vestindo a camisa do São Paulo. Para mim, o São Paulo não perde absolutamente nada, porque foi uma decepção que eu já falei, que coloco na conta do Lugano. Independente do problema do Carneiro, se é dependência química, depressão, são doenças sérias, torço pela recuperação dele, mas eu tô falando aqui de futebol. De futebol, o São Paulo não vai perder absolutamente nada. Certo, gente? Ó, queria falar duas coisas para vocês muito importantes. Olha o que chegou para mim, que eu fiz questão de mostrar. Coloquei nas minhas redes sociais ontem. O YouTube mandou. O YouTube mandou. Nossa, minha voz tá. O YouTube mandou a plaquinha dos 100 mil, hein? Finalmente chegou. Olha aqui, olha que bonita. Eu vou tirar do plástico, né? Falta de educação. Vou tirar do plástico, porque é o seguinte: essa placa aqui, ó, dos 100 mil, não é minha. Essa placa aqui pertence a você torcedor, a você inscrito no canal, a você São Paulino ou não São Paulino. Essa placa aqui é nossa, essa placa pertence a você, porque eu nunca imaginei que esse canal fosse chegar a ter o sucesso que chegou, fosse ter um número tão grande de inscritos. A gente está com quase 140 mil inscritos. E eu já falei aqui, eu valorizo muito você, porque você tem que entrar no YouTube, tem que entrar na internet, um aparelho com conexão na internet, entrar no YouTube, entrar no canal do tiozinho, assistir, comentar, dar o seu like, que muitas vezes não fica, muita gente fala que dá o like e não fica, divulga com seus amigos, compartilha. Então, esse prêmio aqui é nosso, são 100 mil seguidores, esse prêmio é nosso, não é meu, a gente divide, nós aqui dividimos, é meu, seu, e também graças ao São Paulo. Então, eu queria muito agradecer você. Eu vou deixar ele bonitinho ali, aqui não dá pra pendurar, mas eu vou deixar ele bonitinho ali pra gente ver. Isso aqui é uma conquista nossa, tá bom? Queria muito agradecer você. Outra coisa, camisetas ali. Tá dando pra ver a camiseta? Ele ficou muito curtição, aquela camiseta ali. Parece meio curtiço, né? Mas não fica bravo comigo. Eu tô tentando vender camiseta pra conseguir ajudar aí a pagar as contas, os remédios. Então dá uma força, Live Storm, dá uma conferida no site. Aliás, se você mesmo não tiver interesse na camiseta, dá uma passeada no site lá do Kleber, da Live Storm. Tem coisa bem legal, produtos bem bacanas. Eu fui criticadíssimo da última vez que eu fiz a propaganda, porque um amigo meu falou assim, um amigo meu tem loja, falou, você não gosta do produto, tem que fazer assim, mostrar direito a camiseta, falar da qualidade, quantos fios, o pescoço, não sei o quê. Eu falei, amigo, o meu canal não é o Shoptime, é um canal de futebol que fala do São Paulo, eu vendo as camisetas para quem estiver interessado, está no site da Live Storm. A minha voz está sumindo, hein? Tá desaparecendo também. Acho que eu vou dormir agora só domingo que vem, porque eu tô de plantão. Então, ó, muito obrigado de coração para os inscritos de verdade, tá, gente? O prestígio de vocês é um negócio que eu nunca imaginei que fosse tão grande. O carinho de vocês nas redes sociais. Postei a foto da placa nas minhas redes sociais. Muita gente falou, elogiou e me deu parabéns. É nosso, o prêmio é nosso. Eu volto no domingo, depois do jogo. Acabou o jogo, eu não vou gravar no Morumbi, porque deve ter bastante gente da imprensa. Volto pra cá, gravo e a gente comenta. Espero que com a terceira vitória seguida do São Paulo. Olha, minha voz está desaparecendo mesmo, hein? Volto domingo, gente. Muito obrigado de coração. Fiquem com Deus. Lembrando que aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão e quero que meus jogadores não se machuquem tanto. Deixa aí seu comentário, tá bom? Fiquem com Deus. Forte abraço. Tchau.